Fala, minha rapaziada, passando aqui primeiramente para desejar um feliz ano novo a todos vocês. Que 2025 seja tão bom ou até melhor do que 2024, mesmo sabendo que é muito difícil. Só três clubes conseguiram ganhar aí o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano, e o Botafogo foi um deles. Mas 2025 teremos mais taças em disputa, a começar já por amanhã, dia 2 de janeiro, na Copinha. Eu sei que não é profissional, mas começa a temporada do futebol para o Botafogo. Copa São Paulo de Junho. Botafogo estreia contra o Fast Clube às 21h30 com transmissão do Sport TV. Nessa Copa São Paulo, o Botafogo vai jogar com o Sub-17, já que o seu Sub-20 vai estar junto com o Sub-23 e alguns profissionais para a estreia do Campeonato Carioca, para a preparação do Campeonato Carioca, que a gente também vai falar aqui. Vamos fazer um resumão aí dessa virada de ano, esse começo de 2025, que vai ser para o Botafogo. Além do Fast Clube, que o Botafogo estreia amanhã, nesse dia 2, o Botafogo também tem o Floresta no grupo e o Votuporanguense de Votuporanga, que é a sede do Botafogo no grupo 1 da Copa São Paulo, com o Sub-17, repetindo, o Sub-20, junto com o Sub-23 e alguns profissionais, se representam no dia 4 para começar a preparação para o Campeonato Carioca, que começa dia 11. Na verdade, a Ferdi falou que até o final do ano teria já a rodada detalhada, o campeonato detalhado, mas a Ferdi a gente não se surpreende mais, então não detalhou ainda. Certo é que o Flamengo vai estrear no dia 11, que abre o campeonato, é o atual campeão, abre o campeonato, se eu não me engano, é contra o Madureira. Esqueci o adversário do Flamengo. O Botafogo estreia contra o Maricá, e ele não está decidido se vai ser no dia 11 ou no dia 12, no domingo, certo também que vai ser no Newton Santos. E a princípio o Botafogo vai jogar com essa galera do Sub-20, que jogaria a Copa São Paulo, mais o Sub-23, campeonato de aspirantes, que fez uma boa campanha, ficou com um vice-campeonato ano passado, perdendo para o Bragantino na final. E alguns jogadores que voltam de empréstimo, como vocês conhecem aí, Patrick de Paula, Newton, que fez um bom campeonato brasileiro lá pelo Criciúma também, e algumas outras caras conhecidas da torcida aí. Então, essa a preparação inicial para o Botafogo. Copa São Paulo começando dia 2, dia 4, essa outra galera se reapresentando, se preparando para a estreia do Campeonato Carioca, que já começa no outro final de semana. E só no dia 14, os principais jogadores profissionais se reapresentam. Eles tiveram um período maior de férias por causa do Campeonato Mundial. E aí, no dia 14, eles se reapresentam e terão aí também um pequeno espaço de preparação para a primeira taça já em disputa, que é, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, lá em Belém do Pará, logo no dia 2 de fevereiro. Aí tem as principais notícias aí que mais mexem com a torcida também, principalmente técnico. Certo é que Arthur Jorge não permanece no Botafogo, o técnico já está negociando aí sua ida para o Oriente Médio. Hoje, agora, dia 1º, saiu uma notícia aí na parte da manhã que ele disse em algum lugar que ele tem propostas indo do futebol brasileiro, da Europa e do Oriente Médio, mas muito provavelmente ele vai lá para o Al Rayyan, que já tinha se apalavrado, segundo algumas fontes aí. Então esse deve ser o destino de Arthur Jorge. E certo que ele não continua no Botafogo. E sobre o novo técnico, é verdade sim que o Botafogo fez uma entrevista, Alessandro Brito e John Textor fizeram uma entrevista com André Jardine para ser o novo técnico do Botafogo. O América do México faz aí um jogo duro, tenta resistir, fala que para o André Jardine sair eles precisam pagar, o Botafogo precisa pagar essa multa, até porque ele é muito querido, considerado o melhor técnico da história do clube lá, vem de um tricampeonato mexicano, divide um pouco as opiniões aqui na torcida do Botafogo, e também não é certo. Teve sim essa entrevista, mas pelo que eu fiquei sabendo, o Botafogo ainda vai também entrevistar outros técnicos, mas o André Jardine sim é o plano A para o Botafogo e está bem encaminhado aí para ser o novo técnico do Botafogo. Vamos aguardar os próximos capítulos. Sobre o Luiz Henrique aí também, que mexeu com a torcida, que saiu notícia no dia 31, do Venir Casagrande. O Luiz Henrique já certamente não ia ficar no Botafogo, estava a caminho do Lyon. Depois o Textor falou que ainda não é nada certo, e o Botafogo confirmou aí também que ainda vai conversar com o staff de jogadores. Pelo que eu pude ler das notícias, é da vontade do staff do Luiz Henrique que ele vá para o Lyon, que as propostas lá sejam melhores para eles. E o Botafogo, isso não tem agradado, o Botafogo está recusando algumas propostas pelo Luiz Henrique, de forma correta por parte do Botafogo, porque depois desse ano que o Luiz Henrique fez aí, se valorizou bastante. Então eu acredito que até para o próprio Lyon não seria tão bom o Luiz Henrique ir agora, muito melhor
para a carreira do jogador e continuar com a gente aqui no Brasil. Não estou falando isso só porque é a minha vontade, mas eu acho que até para a carreira do jogador seria melhor ele continuar aqui, disputar o Super Mundial, primeiro semestre aí do futebol brasileiro com o Botafogo, e receberá novas propostas muito melhores para o futebol que o Luiz Henrique está se apresentando, melhores para o Botafogo, melhores para Igor, melhores para o staff do jogador também, mas pelo que eu soube aí de última hora, o Botafogo vai se reunir com o staff do jogador e com o Luiz Henrique nessa primeira semana de janeiro para resolver ainda o seu futuro. Então, qualquer notícia que sair agora, eu até publiquei lá a notícia do Vene Casagrande, muita gente criticou, mas é aquilo, né? A gente tem que dar credibilidade às pessoas que estão acertando. Eu sei que o Vene já errou algumas vezes, mas assim como qualquer profissão, a gente erra e acerta. E nos últimos meses, últimos anos aí, o Vene tem acertado bastante também no notícia do Botafogo. Então, eu acredito que aumenta assim um pouco da credibilidade. Tudo bem que ele errou aí na notícia que o Luiz Henrique iria em junho para o Lyon do ano passado, mas tem acertado bastante, então a gente precisa dar um crédito ao profissional. Não vai acertar sempre também. Estou falando do Vene, mas isso serve para todos os outros jornalistas, tá? Que são aí mais famosos da mídia aí, que vivem dando notícias do Botafogo. Então, esse é o caso do Luiz Henrique. Vai se reunir na primeira semana de janeiro, com o John Textor, com o Botafogo, para decidir o futuro dele. Almada já foi. Tem também o lance de estrangeiros lá no Lyon, que o Adrielson, por exemplo, voltou e já que não chega lá, não volta com status de titular, ocuparia mais uma vaga de estrangeiro. Então, é muito provável que o Adrielson também não fique lá no Lyon e procure outro clube. Então, a gente precisa aguardar aí no começo dessa semana para ver o que vai acontecer. Esperar detalhar também aí para a galera que está com saudade, para saber quando vai ser a estreia do Botafogo, no dia 11 ou 12, com esse sub-23, sub-20 e alguns profissionais para a gente matar a saudade lá no Newton Santos. Essas são as principais notícias aí, como a gente entra o ano. Infelizmente, dia 2 já a gente tem uma disputa de taça, dia 2 de fevereiro, contra o Flamengo, ainda sem técnico. Provavelmente até lá teremos já técnico, mas aí não é a mesma coisa, não tem entrosamento. Mas tudo bem. Esse é o processo da SAF que vem acontecendo no Botafogo. A gente vem se reforçando durante o ano e não começando já a pré-temporada com os reforços. A gente tem acreditado no projeto e vem dando certo. Prova isso foi 2024, o melhor ano da história do Botafogo. E a gente espera que seja assim também em 2025. Então, principalmente para a galera aí que está desesperada, que já vai ter a Supercopa do Brasil dia 2, a gente não tem técnico ainda, não pintou nenhum reforço. Tem o Bitelo também, essa notícia do Bitelo, que a princípio o clube dele não estava querendo liberar ele, mas pela vontade do jogador de voltar ao Brasil, de aceitar o projeto do Botafogo, já foi feita uma proposta oficial pelo jogador. Ele gostou, ele já deu ok e ele mesmo está tentando facilitar as coisas, a liberação lá do clube dele para ele se apresentar ao Botafogo e ser anunciado de forma oficial. O Bitelo é um grande jogador, muito bom jogador, acompanhava muito mais ele na época do Grêmio e já se destacava. Agora acho que evoluiu também, até pelos números dele nessa última temporada. Almiron foi ventilado, mas a gente não pode falar nada porque vários clubes ainda querem ele. Acho que foi só uma sondagem mesmo. Então, de oficial, assim, de proposta oficial, acredito que tenha o Léo Link, do Atlético Paranaense, o goleiro, e o Bitelo. Conforme for noticiando aí, outros jogadores ventilando, mas com propostas oficiais, a gente traz aqui para vocês também. Então, vamos iniciar 2025 assim, com essas notícias, com essa preparação para a nossa temporada, que será mais uma temporada gloriosa, se Deus quiser. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo.